Bem-vindo! Bem, tudo bom? Falei que eu não tinha nem roupa para estar com esse painel aqui, né? Estou humildemente aqui no canto. Primeiro, obrigado a todos, Maria Laura, Salles, todo o time aí do Meia Mensagem que estão aí com a gente. Meninas, eu falei, a gente, ao invés de água, a gente quer café, porque a gente está tão em casa aqui, a gente vai quase tirar o sapato, colocar um chinelo, né? Porque a gente é tão amigo fora daqui, né? Fazer assim, dar uma dobradinha. Muito feliz de estar aqui. Eu vou pedir até licença antes da gente começar esse painel, e aí pedir. Estamos em grandes lideranças aqui, e uma coisa que eu tenho falado bastante, apesar do grande barulho que existe no mercado, especialmente pela polarização que o mundo está vivendo, eu peço encarecidamente a todos nós que somos líderes, seja de RH, ESG, marketing, que continuem investindo em diversidade e inclusão. Isso não pode parar nunca. Isso não é moda, isso não é washing, isso é realidade. Pague Menos é uma empresa nordestina, 26 mil pessoas, 69% da liderança é de mulheres, temos uma mesa aqui, vocês viram o barulho, né? Eu trouxe a tropa toda aí. Olha, então. Estou aqui com a Rose, que é a nossa vice-presidente de gente, que é minha parceira aí nessa estratégia toda, e a gente investe muito nisso. A gente sabe o quão foi importante para a Pague Menos, esses 26 mil colaboradores, investir em diversidade e inclusão, e a gente vai continuar investindo e não vai parar com isso. Então, por favor, deixem o barulho de lado e queimem as pontes. Quando a gente atravessa uma ponte, a gente queima a ponte para não voltar para trás. Então, a gente tem que seguir nisso. Tá bom? Vamos começar o painel, então. Falar da grande diferença, né? Todo mundo fala de brand, de growth. É o dinheiro do branding, é o dinheiro do growth, é o dinheiro daqui e dali. Nath, vou começar contigo. Me diz uma coisa, você que chegou lá no Bradesco, né? A gente conversando no paralelo e falou, pô, é o dinheirinho do brand, é o dinheirinho do growth. O que é essa diferença toda? Existe conflito? São dois baldes de dinheiro? Boa, primeiro, bom dia aí a todos. Maria Laura, Salles, Rê, muito obrigada aí pelo convite mais uma vez aqui. É um prazer, né, estar aqui com todos vocês e falar de assuntos que são tão fortes. Eu vou me autodescrever, lembra? Repetiu. Perdão, desculpa, eu fiz igual a Regina. Gente, todo moderador começa aqui, a Regina também. Posso me autodescrever? Pode, vai lá. Vamos começar de novo. Perdão, obrigado, Nath. Vai. Eu sou um homem branco, cis, gay. Estou vestindo uma calça preta, uma camisa jeans, o cabelo já está ralando um pouco, né? Depois dos 40 o negócio foi ladeira abaixo. Um tênis preto. Pronto, gente. Boa, então eu sou Natália Garcia, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros aqui. Vou dizer 1,69 m, tá, Rê? Precisamente, tenho lá atestado, viu, Gláucia? Ela costuma reclamar dessa minha autodescrição, Gláucia. E hoje eu estou vestindo uma salopete cinza, assim, risca de giz, e uma camisa social branca, sapato preto, tá? Então, eu vou falar aqui sobre esses mitos, né, dos dinheiros, do que é brand, do que é growth. E, para mim, que não venho, né, da minha história toda do mercado publicitário, logo quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade em entender isso, né? Porque muita gente falava assim, poxa, e a verba do institucional? O que é institucional? Né? E eu falava, nossa, mas como é que constrói algo de institucional sem ter produto e experiência envolvido? E eu tinha muita dificuldade, porque tudo que a gente colocava, que assinava Bradesco, para mim já era institucional. Então, eu acho que isso é o que pode responder, né, essa sua pergunta sobre essa dicotomia. A dicotomia, pela natureza da palavra, ela fala muito sobre partes, né, dividir em duas partes, opostas e complementares. Eu não diria opostas, mas eu diria complementares, né? Então, o que eu acho que hoje o que acontece é que os rótulos tendem a parecer que são duas expressões diferentes. Então, growth, a gente costuma tratar algo que seja curto prazo, ágil, celery ali, que normalmente está muito voltado à performance. Quando a gente fala de brand, é algo que deixa legado, que tem uma percepção, que tem ali uma proposta de valor atrelada. Mas essas coisas não são diferentes. E a gente comentou muito sobre isso, né? Se eu não faço marca e topo de funil, eu não tenho realização no final. Então, a gente tem que parar de dividir esses dinheiros e pensar em contexto de uma história como um todo, trazendo cada vez mais percepção, experiência e contextualizando a entrega e o serviço que eu quero diante da assinatura que eu carrego junto. Então, eu acho que não existe essa diferença dos baldes. E agora lá está tudo junto, tá? Não tem mais... Uma coisa só, né? Uma coisa só. E a conversão não necessariamente ela numa etapa ou outra do funil. Eu pego um exemplo de Bradesco, eu recebo algumas... Eu não sou correntista do Bradesco, mas eu recebo muitas mensagens, às vezes até de fim de funil para conversão, mas sabe o que me fez realmente ficar muito interessado no Bradesco? Eu sou muito viajante, aquele lounge no Congonhas, está uma coisa incrível.
E o Fast Pass também. Não é, menina? vida. Aí eu falei, cara, numa construção de marca, eu falei, quero converter com o Bradesco. Então não tem muito uma coisa dissociada da outra, né, cara? É exatamente Nath? isso. E é isso que eu acredito, tá? Eu acho que o time Exatamente. todo, a gente batalha muito, e a gente tem trocado muito isso com as agências, do quanto é importante que a gente, de fato, leve ali junto da assinatura o que a gente quer ser. Nos 3 primeiros anos e nos próximos 30. Então, tem growth e tem branding junto ali. Isso aí, minha querida. Cá, tudo bom? Como é que você tá? As duas rainhas do carnaval, tá? Nath e Camila, Tim e Bradesco, para quem estava em Salvador, foi uma coisa impressionante, assim, né? Foi divertido. Foi bem divertido. A gente se cruza em aeroporto, até nesse momento, né? Cá, vamos lá, falando da pressão, né? Muita pressão por resultado, a gente sabe disso. Somos quase todos de varejo aqui, e aí, sabendo disso, muito mais conversão que construção de marca é conversão, a gente sabe no dia a dia. Como que a pressão de resultado no curto prazo, que vem cada vez maior, a gente sabe, os CFOs na nossa orelha o tempo todo, cobrando o resultado, cobrando investimento em marca, eles não conseguem entender, às vezes, para eles é tudo fim de funil, entendo isso também, é óbvio, por pressão de resultado a gente tem que falar isso. Como que você consegue trabalhar com isso e gerar valor para a marca TIM? Tudo Boa. que você tem feito aí nesse funil completo. Boa, primeiro, obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila. Na audiodescrição, eu estou com uma calça azul e uma blusa branca. Sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, e eu não vou falar minha altura nem meu peso, então tá tudo ótimo, tá? Imagine. Peso eu também ignorei. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto. Eu acho que, geralmente, a gente também confunde, quando a gente fala de curto prazo, com mentalidade curto prazista, que tudo é para amanhã. Óbvio que a gente tem que ter o pulso do negócio, de olhar o mês, como está indo, o que a gente tem que fazer para, no longo prazo, a gente crescer, mas, geralmente, quando a gente começa a ter discussão sobre curto prazo e médio prazo, a gente vira curto prazista e perde a estratégia de foco, e aí é onde as coisas, geralmente, elas não constroem. Então, acho que essa é a primeira coisa, não importa que setor a gente está, acho que todo mundo sofre com isso, né? Como é que a gente sai de decisões curto prazistas e começa, de verdade, a construir dentro da estratégia. E aí, se eu olho o telecom, por exemplo, é um mercado super dinâmico, mas com ciclos de vida super longos, tipo banco. Você não troca todo dia, mas todo dia tem a fidelidade de alguém vencendo, e ele vai pensar se ele vai continuar naquela operadora ou não. Todo dia o crédito de algum pré-pago acabou, e ele vai pensar se ele vai colocar crédito naquele celular ou na outra operadora. Então, todo dia essa decisão é feita. Se a gente não trabalha numa construção de marca, que ele sabe que ele pode confiar em mim, que eu tenho transparência, que eu entrego o que eu prometo, que eu tenho uma boa proposta de valor na construção de marca, com um produto e um serviço de final de funil que se adequa ao que ele precisa, talvez ele vai tomar a decisão errada. Ou ele não vai me considerar, ou ele não vai lembrar que eu existo quando eu olhar e falar, putz, a minha fidelidade acabou, mas tem uma oferta legal de iPhone aqui e com o plano que eu quero, caramba, e a TIM, e ele vai até a minha loja. Então, a gente não consegue dissociar as duas coisas porque elas andam em paralelo na cabeça do consumidor. Eu brinco que só a gente sabe se a peça é meio, topo, final de funil, só o nosso PowerPoint. Quando a gente esquece que o consumidor está vendo e ele entra, é a TIM, a loja é a TIM, o evento é a TIM, a peça do e-commerce é a TIM, o meu site é a TIM, para ele tudo é TIM. Então, se eu não garantir que ele consegue navegar nisso tudo e construir uma historinha na cabeça dele, de uma marca que ele confia, que ele vai querer fazer parte, que vai entregar um bom produto e serviço no preço que ele quer, eu vou perder o momento de decisão. Então, eu acho que é assim que a gente navega no curto e no médio prazo, mostrando que cada coisa tem o seu momento, mas elas têm que andar juntas, elas somam, elas não podem andar separadas. Senão, a gente vai perder o consumidor e a gente, na verdade, está trabalhando para dentro e não para fora. 100% de acordo, e é justamente isso. O funil, a gente fala funil, mas o funil é uma coisa só. É muito difícil, até quando você está mensurando, saber o que está onde. Às vezes, a gente mesmo não sabe alocar Que funil? dentro do resultado. O que funil? E onde vai colocar isso? Então, tudo está junto. Obrigado, Cá. Outra Cá. E aí, Cá? Delícia ter você nesse painel. Vamos falar de collab? O que você acha? Inclusive, sei que já rolou collab aqui nessa mesa, né? Não é uma mesa, mas esse palco rolou collab. Vamos falar de collab, Cá. Qual o papel da collab para a Visa? Como você vê isso? Vocês estão sempre, obviamente, colaborando pelos co-branders, etc., etc. Mas qual é a tua visão? Como é que ela está nesse ínterim de construção? Obrigada pelo convite, pelo painel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem felizes coincidências aqui no grupo. Eu sou uma mulher negra, eu tenho 1,59 m, então não sei como que fica aqui no caso. Estou com um vestido da cor do Pantone do ano. Eu pensei isso na hora que eu estava vindo para cá. Eu estou com o Pantone do ano, Mocha.
Eu tenho cabelos crespos. A maioria das pessoas negras vão entender o que eu estou falando aqui, porque eu nunca sei qual que é meu cabelo, se é 3DC, 4A, tem vários cachos aqui. E falando sobre collab, e fazendo essa conexão aqui com o que a Nath e a Camis trouxe, acho que as nossas marcas elas são capilares. Então, se a gente pensa num recorte de classe, a gente está em todos os públicos. Então, a gente tem um desafio de pensar exatamente qual que é o meio e a forma da gente se conectar com o nosso consumidor. Eventualmente, o que funciona para um público não funciona para o outro, né? E eu trago o collab por quê? Porque o collab ele é uma forma de trabalhar, né, pensando tanto na consideração como no fundo do funil. E a gente tem aqui com o Bradesco uma parceria de mais de 50 anos. Eu tive a grata felicidade de trabalhar com o Bradesco por muitos anos na Visa, na frente de marketing, e a gente construiu projetos grandiosos. Um deles é uma collab com a Disney, que já está no 5º ano de parceria, e o trabalho que a gente faz em conjunto é exatamente o exercício do funil. Então, a gente traz a proposta, a gente entende o público, né? E nessa parceria da Disney, a gente trabalhou muito os filmes e os lançamentos de Marvel. Então, era algo que a gente já entendia em pesquisas que o Bradesco já fez, que era importante para o banco, e a gente construiu campanhas promocionais ao longo do ano dentro dessa plataforma da Disney, levando os clientes para experiências, que é algo que é muito importante para a gente também, quando a gente pensa em entrega de proposta de valor para viagens. Última das promoções, os ganhadores foram para o lançamento do Capitão América. Então, eles tiveram a oportunidade de assistir um lançamento de filme em loco, né, nos Estados Unidos. E essas parcerias, né, que têm por pano de fundo campanhas promocionais, muitas vezes a gente tem dúvida se isso traz retorno ou não traz. E o que a gente vê, mensurando os resultados, é que traz, sim, crescimento de faturamento, de transações, novos clientes. Então, a gente traz todas essas métricas para olhar o resultado. E toda essa construção de consideração é criada pelo Bradesco. Então, o Bradesco desenvolve todo o trabalho de construção e a gente, junto, discute o planejamento de mídia e a Visa trabalha o que eu diria que é o fundo do funil, que é growth. E outra parceria que a gente também tem são com os assets esportivos, né? A Visa é muito presente no território de esporte, com parcerias globais, então a gente patrocina FIFA, Olimpíadas, NFL, para dar alguns exemplos. A gente também está na Fórmula 1, com o Viterbi, que é um cartão internacional, então também falando de collab. E a gente, em parceria com o Bradesco, nós levamos 60 pessoas para a França, o ano passado, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Bradesco foi um dos únicos emissores que ativou Jogos Paralímpicos também. Então, acho que é legal falar sobre isso, porque conecta com o tema de diversidade e inclusão. E também nessa plataforma de promoção. Bradesco já tinha parceria com o Claude, ele foi o nosso garoto propaganda junto com a Juju. E, inclusive, no dia da promoção, a gente levou os clientes na véspera da viagem para Paris, para o restaurante do Claude, e o Claude, pessoalmente, deu dicas de Paris para os ganhadores. Então, acho que isso eu conto um pouco dos bastidores, né, do nosso trabalho. E aí, o que eu acho que é bem legal, né, Cami? Todas essas ações são muito pautadas em emoção, despertar a emoção. Então, eu poderia ter discussões como, algumas vezes a gente sentava na mesa e falava, poxa, temos 3 marcas na mesa. Temos Visa, temos Disney e temos Bradesco. Qual é o logo maior? O que vai comunicar mais? Não interessa. Interessa aquilo que o cliente quer escutar e como essas 3 marcas de pano de fundo vão conseguir proporcionar isso. Então, eu acho que essa mexida, esse gatilho da emoção, né, do quanto a gente tangibiliza experiência nisso, fixa e faz com que a gente tenha mais passantes na sala VIP de Congonhas e que a gente tenha mais gente se inscrevendo no Divertidamente 2, né, que agora está com a promoção que teve para Lisboa, que também foi um sucesso, e tantas outras que a gente faz nessa esteira com a Visa, que eu acho que é um exemplo muito assertivo, inclusive de mensuração precisa de funil, mas que vem sempre complementar a construção dessas 3 marcas grandes que prezam por experiência, né? Eu acho excelente isso. Aliás, de collabs, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com as marcas, qual vai aparecer mais que a outra, né? É muito mais uma discussão de quem aparece mais na campanha, na assinatura, etc., do que efetivamente quem vai
ter uma experiência maior, vai gerar uma experiência, uma conexão maior, como você falou, né, Nath, com o próprio cliente. Aliás, parabéns para as três, o que vocês fazem nas comunicações de vocês em diversidade, inclusão, visibilidade, reforçar grupos minorizados, é incrível, eu acompanho, especialmente depois do painel, que eu sabia que a gente já está junto, eu comecei a pesquisar bastante, incrível o trabalho que vocês estão fazendo, mas eu queria mudar a pergunta e ir para as três. Nós, grande maioria de profissionais de comunicação e marketing, a gente sempre tem conselho de administração, CFOs, discutindo mensuração, né? Já que a gente está falando tanto de mensuração aqui, falando que, obviamente, tudo que tem a ver com performance, converte, mas, em compensação, tudo tem a ver com investimento em awareness, topo de funil, marca. Como que mensura, né? É muito mais fácil mensurar a conversão do que o brand lift. E aí? É verdade isso? Não é? Como que vocês trabalham isso daí nas explicações do dia a dia? Alguém quer começar? Eu? Tá bom. A pergunta fácil vem para mim, tá? Beleza. Eu acho que, primeiro, a gente não tem que ter medo de mensurar as coisas e falar que tem coisas que a gente não sabe. Acho que, quando eu cheguei, e quando a gente olha o branding como todo, por exemplo, como é que você mensura o impacto de um evento? Essa é uma discussão gigantesca que a gente tem sempre. E quando eu cheguei na TIM, por exemplo, a gente não mensurava. Eu falei, não, então a gente vai descobrir como é que eu mensuro. E como é que eu entendo, dentro da jornada do meu cliente, como é que esse evento vai construir para que ele aumente a consideração de marca, para que ele aumente a experiência de marca, o awareness de marca, como é que eu gero leads dentro do meu evento, como é que eu entrego um lead mais qualificado para o meu e-com trabalhar depois. Então, eu acho que, geralmente, quando a gente começa a discutir métricas, a gente primeiro quer usar uma métrica única para tudo, isso é um erro, cada coisa tem uma métrica distinta, cada coisa tem um lapso temporal distinto, mas elas trabalham para o mesmo objetivo. Então, geralmente, quando a gente entra nessa discussão, é que a gente quer simplificar. E não dá para simplificar uma discussão de métrica, porque eu preciso falar que, quando eu faço uma campanha end-to-end, o awareness ele vai ter uma métrica de médio prazo, e eu estou falando de um mês, que é quanto demora a gente receber um brand lift, um ad recall, enquanto no e-commerce eu estou falando no dia a dia. Mas se eu entrego um bom awareness, que vai gerar uma boa consideração de marca, um lead mais qualificado, meu CTR vai ser menor e eu vou ter uma conversão melhor. Se você olha o funil inteiro, você consegue ter a conversa. O problema é quando você separa as conversas e fica um versus o outro, não é um mais o outro. E aí você consegue entender, quando você não faz a parte de cima do funil, é muito mais complexo fazer o final. O seu pool esvazia muito mais rápido, você vai ter que gastar muito mais dinheiro, versus quando você faz o todo. Então, acho que quando a gente fala de discussão de métrica, é como é que a gente dá o peso, medida temporal e a métrica correta para cada coisa. E aí, sim, a gente consegue ter uma discussão que olha o objetivo de negócio. Não só se eu quero construir branding ou se eu quero construir conversão, por exemplo. Excelente. Meninas? Tem um ponto aqui que eu acrescentaria. Eu acho que a Cami trouxe quais as dificuldades de mensurar. Esse papo, quando você traz sobre conselho, sobre CFO, existe uma pressão, mas existe uma pressão, e eu que venho da área de finanças, né? Eu acho que eu posso falar bem isso, existe uma pressão também que tem que vir no momento contrário. Desde que eu estou te mostrando, eu preciso que você me dê mais. Também tem esse papo que é ruim quando eu volto, né? Então, eu acho que o ataque pode ser uma estratégia boa quando esse pessoal vem, quando essa turma vem falar aí sobre grana. Mas uma das coisas que eu acho que é bacana, e complementando um pouco a Camila, é que, assim, a gente tem essa dificuldade, né, em mensuração de evento, principalmente público-alvo. Então, agora a gente criou lá algumas métricas de ROI, né, para 3 meses antes, 3 depois, como a gente faz para mensurar ali o evento em si, quais são as percepções e tal. Mas eu acho que tem um elemento que hoje a gente tem batido muito, tanto para aparição através de mídia, como para evento, como para performance, que é uma coisa no final disso tudo, que é o tal do cliente. Então, quando eu pego o NPS e consigo traduzir e apresentar o economics disso, então eu começo a ponderar, poxa, a cada um ponto de NPS que eu subo em determinado segmento que eu estou trabalhando, eu consigo gerar, em valoração de dinheiro, X milhões. Quando eu começo a fazer essa conta, o papo muda. Porque, na verdade, essa entrega não tem um time correto. Essa entrega é aquilo que você percebe. Pode ser que seja no mês, porque calhou de você viajar naquele momento e você ter que viver o sufoco de Congonhas. Mas, se não fosse ali, poderia durar 3 meses, 4 meses para você ter essa mesma percepção. Então, o que eu queria trazer aqui, além, pode ser esse elemento do NPS que a gente tem usado muito, e esse foi um trabalho que a gente fez junto com a Bain Company lá. Foi um trabalho muito legal, estamos aí no 3º ano já, e eu acho que essa parte de economics fez que, inclusive, a gente conseguisse colocar o cliente na sala de qualquer discussão. E aí,
tanto CFO, conselheiro ou qualquer outra área de negócio, vai ter que sentar, conversar e ponderar. Será que vale a pena maltratar o cliente ou não? E quanto é que eu pago para isso? E o quanto esse cara me traz de retorno? Então, não é uma conversa fácil, não é 2 e 2, 4, mas eu acho que a gente tem que puxar a todo momento esse tipo de conversa, porque no final a gente trabalha para isso, para o cliente final ser nosso, fidelizar. Tá? Acho que elas falaram muito sobre tudo que a gente pensa através de métrica, e até trazendo o exemplo de Bradesco, né, dos collabs de Disney e Jogos Olímpicos. A gente olha muito a transação, acho que tem uma coisa fascinante do mercado financeiro, que é, de fato, a gente conseguir enxergar comportamento através do transacional. Então, eu não sei que é o Renato, não sei que é a Camila, mas eu sei o comportamento. Então, em cima disso, eu consigo desenvolver estratégias. Então, as campanhas promocionais, a gente olha sempre M do período da campanha, 12 meses seguintes. Então, isso conecta com o primeiro ponto da fala da Camis, que a gente entra nesse turbilhão do urgente, do para ontem, mas a gente sempre volta e fala, espera aí, fizemos uma campanha 1, M mais 12. A gente começou a campanha 2, hoje a gente com o Bradesco tem várias campanhas, olhando uma que já está em M mais 12, outra que já passou do M mais 12, mas a gente olha o comportamento desse cliente ao longo do período. E se a gente traduzir isso no funil, a gente está falando ali do final do growth. E na parte de consideração, o NPS e esse olhar de marca. Então, hoje, a maioria das vezes, a gente trabalha com 2 métricas, porque também essa é uma outra coisa que muitas vezes leva à discussão. Mas qual vai ser o nosso KPI? Qual KPI a gente vai escolher? E a gente sempre tende a ficar com 2. Então, a gente olha para a marca, consideração de marca. Então, o quanto Disney, Bradesco e Visa estão associados? O quanto tem um cliente que tornou-se Bradesco por conta da parceria com a Disney? O quanto isso associou a marca positivamente para Disney, para Bradesco e para Visa? Então, a gente olha isso da perspectiva de marca e a gente soma aqui o transacional para voltar com o report. Está dando certo. Não, excelente. Assim, eu tenho, até pegando o gancho, por que não dá para aferir em cada etapa do funil e não dá para mensurar, porque tem certas coisas também que a gente faz que não são uma ciência exata. A gente sabe que tem um pouco de crença também no que você está fazendo. A PagMenos, ela comprou a Extra Farma há 2 anos atrás e a gente começou em São Paulo. A força da PagMenos era muito maior que a da Extra Farma e a gente resolveu tombar algumas lojas. E a gente tombou uma da Faria Lima, que era a Extra Farma ali na frente do Iguatemi. Não fizemos nada. Nada. A gente simplesmente dormiu com uma fachada, acordou com outra. Era a Extra Farma, virou PagMenos. Não mudamos sortimento, não fizemos campanhas, nada. Só trocamos fachada e uniforme. 35% de crescimento no dia seguinte. 35% e assim perpetuou. Isso é brand. Isso é branding. Isso é 40 anos da PagMenos investindo em marca. O meu CFO, o que você fez? Só fiz assim. Ele nunca mais, né, Rose? Nunca mais nos questionou sobre investir em marca. Então, é extremamente importante um investimento de anos, que a gente não tem como mensurar quando que começou, que acabou convertendo quando a gente fez a mudança de marca. Acho que a gente está indo mais para o final agora. Eu acho que eu tenho 2 perguntas. A primeira que eu vou fazer para todas, ou para quem quiser se disponibilizar a responder, é 2025. Como é que as estratégias, ou estão as estratégias, como que vocês estão vendo 2025 como um ano super desafiador, seja politicamente, seja economicamente, seja em termos de sociedade, e nós, líderes de comunicação, e vocês, de uma das 3 maiores marcas que a gente tem aqui no Brasil, como que vocês estão vendo o cenário para investimento em branding ou growth, ou em tudo, para 2025? Bom, então vou começar agora. Eu acho que esse planejamento, ele é feito muito estruturado, mas ele é vivo. Né? Então, a todo momento ali a gente vai inserindo as coisas, as conversas vão acontecendo, e aí existe a necessidade de mais, de menos, e como a gente consegue se portar ali. O que eu acho que a gente tem levado em consideração, principalmente no mercado financeiro, o aspecto econômico, né, é um aspecto que joga muito ali o momento que eu posso avançar e o momento que eu tenho que recuar. Então, a gente tem aí algumas premissas que são mais complexas, né? A gente está aí com possibilidades diante das últimas declarações aí do governo, a gente pode ainda subir mais 2 vezes os juros, né, até o final do ano. Tal. Então, existe uma contratura de mercado que vai impactar negócios, né, leia-se varejo financeiro, e assim sucessivamente. Então, eu acho que toda essa cadeia vale uma atenção nossa, principalmente no monitoramento dos deals ali diários, né, ou seja, de final de conversão de funil. Então, eu acho que esse movimento financeiro de mercado vai
ser um elemento importante para a gente ficar no nosso radar, e isso não tem nada a ver com investimento, porque eu acho que, diante desses papos, de uma loja desse case que você trouxe, a gente pode sentar na mesa e conversar com o CFO e pedir um pouco mais, dado se fizer sentido e as conquistas que a gente faz dentro das marcas. Mas eu acredito que a bola da vez esse ano vai ser mensurar ali o dia a dia de efetivação, de quantidade de retorno que a gente traz e, principalmente, do quanto eu tenho de expectativa de produtos de mais longo prazo. Então, de uma assinatura, no caso, de um cartão que tem um limite talvez um pouco maior, ou de uma tomada de crédito na ponta do setor financeiro. Mas eu acho que o econômico vai ser sempre o ponto de alerta aí. Tá? Só complementando a Nath, eu acho que marcas fortes se saem melhor em ambientes turbulentos. Então, a gente não pode recuar, porque, no final do dia, se o consumidor está com o bolso apertado, ele não quer errar. Ele quer ir aonde ele tem certeza, onde ele sabe o que ele vai estar comprando, onde a proposta de valor faz sentido. Então, na verdade, é inversamente proporcional. Então, quanto mais difícil, quanto mais turbulento é o ambiente que a gente está, cultural e economicamente falando, que você tem que se manter relevante nos dois lados, mais a necessidade de você fortalecer a sua marca, criar lastro de goodwill com o consumidor e entender o momento que ele está. E isso vai fazer diferença na longevidade do seu negócio. Concordo. Momentos de crise é justamente isso. Ele vai naquilo que ele confia, onde tem credibilidade. Justamente, uma marca forte traz isso. Exatamente. E a gente está olhando 25, mas na Visa a gente tem uma estratégia 2030. E o que a gente percebe, no caso específico do setor de meio de pagamentos, é que a gente teve uma mudança muito grande. Dos últimos 30 anos, a maior mudança aconteceu nos 5. Se a gente parar para pensar aqui como grupo, quais são as formas de pagamento que cada um aqui utiliza? Isso mudou demais. E o Brasil, em específico, é um dos países que tem trabalhado uma maior disrupção, quando a gente olha comparado a outros países. Né? Tem colegas que trabalham em outras visas que, eventualmente, sentem que eles estão 5 anos atrás ou 15 anos atrás do que a gente tem vivido aqui no Brasil. O Brasil tem sido muito uma vitrine para o mundo em termos de mudança de hábitos de pagamento. Né? Muita gente aqui, eu imagino que deva sair para almoçar e usa o celular, nem leva mais carteira porque o cartão está embarcado. Então, essas diferentes formas de pagamento, esse pensamento de jornada, é muito do norte de como a gente vai olhar para as estratégias em parceria com os nossos clientes, pensando aqui especificamente em Bradesco, como quando a gente pensa na jornada do consumidor no centro, qual é o hábito, né? E como é que a gente tangibiliza isso nas estratégias e nas ações que a gente vai fazer aí ao longo dos anos. Excelente. Para finalizar, a famosa esse conselho vale muito, tá, gente? Os 3 conselhos aqui. Um conselho para todo mundo que está vivendo essa dicotomia. Um conselho executivo. Um conselho... Conselho executivo. Para não ficar muito teórico. Nath, quer começar? K ao quadrado. Eu acho que é cada vez mais trabalhar com verdade. Eu acho que nosso mundo precisa de muita autenticidade, de muita verdade. Né? Eu acho que o consumidor já exige e percebe isso. Né? Eu acho que quase todos os líderes que estão aqui vão concordar comigo, porque eu acho que tem sido uma pressão que todo mundo vem vivendo aí, e que a gente consiga, né, de fato, gerar e acrescentar para a sociedade. Eu acho que todas as marcas que estão aqui, o nosso papel é de acrescentar. Você começou com viés de diversidade, falando um pouquinho de ESG, mas eu acho que mais do que essas siglas é praticar no dia a dia coisas que a gente gere retorno para a sociedade. Eu, dentro das minhas premissas financeiras, né, enquanto marca, enquanto aquilo que eu consigo apoiar, a Cami, né, num papel ali, talvez, de difundir e de gerar conexão e comunicação para as outras pessoas, né, e a importância que isso tem em mercados difíceis, que às vezes estão tomados por outras facções, por milícias, por outras coisas que eles estão tendo muitas dificuldades na subida. Né? Avisa aí com toda a dificuldade de meio de pagamento e, principalmente, de comportamento, onde entrou aí avassaladoramente a dúvida sobre, principalmente, o débito, né, com a chegada do Pix. Então, esses movimentos são muito sérios, mas isso interfere exatamente na vida da população. Então, a nossa responsabilidade aqui, o que eu quero pedir é que cada vez mais a gente traga verdade e traga autenticidade e não tenha tantas capas e molduras sobre aquilo que é certo, daquilo que a gente estudou. Não, isso é vivo, acontece todo dia, a gente aprende todo dia. E eu acho que esse fórum que está aqui, eu hoje já aprendi muito no primeiro painel, e eu acho que a gente tem sempre muito a aprender. É isso. Obrigado, Ná.
Cá? Eu gosto muito de falar de consistência, né? Então, definição de métricas, o que a gente quer. Então, qual que é o nosso objetivo? E a gente sempre lembrar disso a todo momento, porque a gente está vivendo uma fase de muita disrupção. Então, de fato, o que você tem como métrica, onde você quer chegar, e escuta. Acho que a gente também tem vivido, a gente tem acesso a muita informação, o famoso FOMO, mas é muito importante que a gente escute o que o cliente quer para a gente conseguir navegar, né, nesse mundo que está maluco, né? Quase nada. Eu acho que o meu, aí eu vou falar, eu brinco da porta para dentro do escritório, vou dar o conselho que eu escutei há duplo dígito anos atrás. Hoje eu sento numa caixinha que chama Media Branding Advertising, mas temos que ser pessoas de negócio. Então, um dos meus primeiros chefes da vida falou assim, você tem que ser a pessoa número 1 que entende do seu negócio, mas você tem que ser a pessoa número 2 a entender de CFO, a entender de supply, a entender de distribuição, a entender do comercial, porque se você não souber falar a língua de cada um deles, onde o calo aperta em cada um deles, você não vai conseguir criar as pontes para trazer todo mundo com você. E, geralmente, a gente senta nas cadeiras que vai liderar a visão, que vai encantar, que vai mostrar para onde a gente tem que ir, como é que a gente vai colocar o consumidor no centro, como é que a gente vai encantar ele. Então, a gente faz isso muito na TIM. Então, como é que a gente constrói essas pontes? Somos pessoas de negócio e coloca o consumidor no centro e, com isso, a gente é fiel aos nossos valores de marca, o que a gente quer ser, o que a gente se propõe a fazer e consegue, de verdade, inspirar não só a companhia, mas isso transborda para a marca. Porque a marca é feita de pessoas que estão ali construindo, e eu tenho muito orgulho porque eu partilho dos valores da TIM, valores de diversidade, equidade, inclusão, os valores de inovação. Então, acho que isso, quando a gente está da porta para dentro, da porta para fora, faz muito sentido. Meninas, que honra. Super obrigado pela participação de vocês. Super obrigado também, convite, time, meia mensagem. E é isso. Pessoal, obrigado. E aí, eu acho que tem um painel.